Pode começar a orar, meu arqueiro. Meu arqueiro favorito. Amém, Jesus, glória a Deus. Glórias ao Senhor e ao Senhor apenas, Pai. Somos muito gratos, Senhor, por tudo isso que o Senhor nos deu, Pai. Todas as revelações, todo o direcionamento, todas as confirmações que o Senhor tem nos dado, cada uma das mensagens que o Senhor passou para nós, através dos teus profetas, através dos teus filhos que o Senhor escolheu e direcionou e capacitou, para receberem das tuas mensagens e compartilhá-las conosco, meu Pai. Somos muito gratos por isto, Senhor, por ter levantado pessoas, para receberem das tuas palavras, para levantarem pessoas, para interpretar, por levantar pessoas para compartilhar, meu Pai, assim como é com o pastor João, pois todos nós, acredito, ou pelo menos grande parte, das pessoas aqui, estão aqui por conta do canal dele, Pai? Então somos muito gratos pela vida do nosso amado pastor João, pela forma como o Senhor trabalhou sobre a vida dele, pela forma como o Senhor o direcionou, e pedimos ao Senhor, meu Pai, que o Senhor venha fortalecê-lo nestes tempos finais, para que ele não venha desanimar, mas sim que o Senhor derrame sobre ele, o teu óleo da alegria, o teu renovo, o teu bom ânimo, as tuas curas sobrenaturais, o renovo sobre a sua família, o renovo sobre a sua casa, Pai, no sangue de Jesus. Obrigado pelo nosso amado e querido pastor Lucas também, Pai, por toda a orientação que o Senhor tem trazido a ele, pelo dom do discernimento e da sabedoria, Pai, que o Senhor tem dado a ele, e por tê-lo trazido aqui para este grupo também, Pai, para que ele pudesse vir e compartilhar conosco aqui, Pai, todo o conhecimento que o Senhor juntou, sobre ele, que o teu Santo Espírito trabalhou nele para que ele tivesse o discernimento para expor tudo aquilo que o Senhor tem dado a ele, Pai. Pois não é só receber, mas sim dar também, saber compartilhar, Pai. E somos gratos por isto, Pai, pela forma como o teu Santo Espírito tem trabalhado e agido aqui em nosso meio, meu Pai, trabalhando intimamente, de uma forma profunda, sobre cada um dos irmãos aqui, Pai. Sobre o pastor Jones, o pastor Anilva, a irmã Vera, o irmão Wegson, o pastor Lucas, o profeta João Batista, o profeta Geraldo, enfim, Pai, todos o Senhor tem trabalhado e usado de uma forma única e especial, Pai, pois todos nós somos usados para o Senhor, pois o Senhor não nos criou em vão, mas sim para os teus propósitos, para sermos os teus vasos de honra, meu Pai, cheios e carregados até o topo, meu Pai, com o teu óleo de unção, com a tua água viva, com o teu vinho novo, Pai. Então somos gratos, Pai, por nos permitir nascer neste tempo e contemplar as coisas que estamos contemplando, Pai. Vermos a manifestação do teu poder. Sim, também iremos ter de testemunhar as coisas ruins, e o teu julgamento sobre os ímpios, Pai. Mas mesmo assim, se o Senhor nos criou para este tempo, Pai, antes mesmo da criação da terra, o Senhor já havia nos gerado e nos preparado, para nascermos neste tempo, Pai, para sermos os teus representantes, o teu sacerdócio real, a tua noiva 144.000, Pai, pois aqui temos uma longa e extensa história com o Senhor, Pai, de lutas, de tombos, de erros e falhas, mas de muito amor, graça e misericórdia do Senhor sobre cada um de nós, Pai, pois nascemos no pecado e não somos perfeitos, mas o Senhor é perfeito em nós, Pai. Então, por isso, pedimos ao Senhor que nos ajude a nos esvaziarmos, estarmos totalmente vazios, meu Pai, para que o Senhor ocupe por completo todo o espaço dentro de nós, Senhor. Cada célula, cada molécula, cada partícula, cada átomo dentro de nós, que o Senhor venha ter total posse e controle, Pai, para que venhamos estar totalmente rendidos a Ti e ao Teu Santo Espírito em nós, Pai. Então, pedimos ao Senhor, ajude-nos a nos negarmos a cada dia mais, a nos rendermos cada vez mais ao Teu querer e à Tua vontade, Pai. No sangue de Jesus, clamamos a Tua presença sobre este momento, clamamos o Teu direcionamento e a Tua orientação sobre o pastor Lucas e sobre cada um de nós aqui, que o Teu Santo Espírito seja manifesto de uma forma tremenda aqui, Pai, e principalmente sobre o Lucas, Pai, pois a palavra está sobre ele,
né, ele que irá trazer as informações aí. Pedimos que o teu Santo Espírito venha guiá-lo e direcioná-lo, né, através da sua língua, através da sua boca, através da sua mente, Pai. E sobre nós também para recebermos tudo aquilo que o Senhor tem entregue a Ele, Pai, da melhor forma possível. Clamamos a Tua guarda e a Tua proteção, Pai, sobre as nossas casas, sobre a nossa rede de conexão, a internet, via rádio, via cabo, a nossa eletricidade, meu Pai, também, principalmente lá no Pastor Lucas, Pai, pois ele mora em sítio, né, é um pouco mais complicado nessa questão, mas pedimos ao Senhor, Pai, que tudo venha estar sobre o Teu sangue, Pai, que o Senhor venha estar sustentando e mantendo tudo no seu lugar, pelo poder da Tua destra, Pai, no sangue de Jesus. E clamamos ao Senhor, Pai, que venha repreender todo qualquer levante do maligno contra nós, pois sabemos que sempre há, Pai, pois o inimigo não para, ele está sempre ao redor, procurando brecha, procurando algum momento oportuno, para tentar nos atrapalhar e nos impedir de termos estes nossos preciosos momentos de comunhão, intimidade com o Senhor, Pai, pois isto é que nos fortalece, aqui é o nosso abrigo, o nosso refúgio, o aprisco que o Senhor criou para nós. É aqui onde recebemos o nosso alimento espiritual, Pai, que é o alimento o qual procuramos, meu Pai. E lhe agradecemos, meu Pai, por todo o alimento espiritual que o Senhor tem nos dado, por toda a Tua graça e proteção, amor e misericórdia sobre nós, Pai. Nós somos gratos pelas Tuas revelações e pelas boas novas que o Senhor tem manifestado a nós, os Teus filhos, Pai. Clamamos a Ti, Pai, tenha as Tuas mãos sobre os nossos familiares, guarda-os e proteja-os também. Repreenda todo e qualquer tipo de investida do maligno sobre eles, meu Pai, todo e qualquer tipo de espíritos bisbilhoteiros, né, Pai, obras de macumbaria, de bruxaria ou de feitiçaria, todo e qualquer tipo de portal que tenha sido aberto ao redor das nossas casas ou ao redor das casas dos nossos familiares, Pai, que sejam todos fechados, cancelados no sangue de Jesus, para que o inimigo não venha ter acesso a nós, Pai, para que venhamos estar escondidos à sombra das Tuas asas, Senhor, indetectáveis, Senhor, para o maligno, no sangue de Jesus, Senhor. A Ti lhe pedimos e lhe clamamos, sede presente aqui, Pai, pois o Senhor é e sempre será o nosso convidado de honra aqui, Senhor. No sangue de Jesus. Amém, 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 amados. Amor. Amém, glória a Deus. Amém, amém, glória a Deus. Glória ao Senhor. Então, irmãos, vamos começar a aula limpando a eira. O que é limpando a eira? Tirando a sujeira das interpretações erradas. Vamos lá. Mateus 24, 36. Quem quiser anotar, pode anotar. Marcos 13, 32 e Lucas 10, 22. Mas a respeito daquele dia e hora, ninguém sabe, nem os anjos do céu, nem o Filho, senão o Pai. Marcos. Mas a respeito daquele dia e hora, ninguém sabe, nem os anjos do céu, nem o Filho, senão o Pai. Tudo me foi entregue para o meu Pai. Ninguém sabe quem é o Filho do Homem, senão o Pai. E esse não vai. Tá bom? Então, muitas pessoas apoiam-se. O pastor João está mandando dizer que não vai poder aparecer. Muitas pessoas apoiam-se nesse versículo para dizer que não tem como você saber o dia do arrebatamento. E vou provar que tem, e isso aqui é uma interpretação errada que é feita. O que acontece? A festa das trombetas é uma festa de colheita, certo? E é tocada a primeira trombeta porque se inicia a colheita e é apresentado as primícias diante no altar do Senhor. Nós temos uma irmã judia aqui, se eu estiver contradizendo em alguma coisa em Levítico, por favor, irmã, me corrija. Então, nós temos na terra uma agricultura de Deus. E Deus, para poder falar com gregos e troianos pobres e ricos, pequenos e grandes, fez uma coisa universal, que é a agricultura, todo mundo se alimenta. E nós, né, somos como um alimento para Deus, né, para a glória do seu nome. E ele plantou uma videira, né, que é Israel, e enxertou nós lá. E o que acontece? Nós somos lavoura de Deus. E para ele colher, ele tem que ter a época certa. E ele estabeleceu as épocas através do Levítico, o livro de Levítico.
acho que o Números também tem alguma coisa, porque tem as trombetas lá. Sobre o tempo que deveria ter as festas da colheita. Então, nós temos a primeira festa, que é a Páscoa, que quando foi Moisés tirou o povo do Egito, pães asmos, né? Primícias, depois passa 50 dias, Pentecostes. Pães asmos e primícias são uma festa que dura 7 dias, né? Porque tem 7 dias de pães asmos, mais o dia de apresentar as primícias. Pentecostes, 49 dias mais um, depois. Aí passa o mês todinho, acho que uns 90 dias, aí começa o mês de setembro, que é a colheita de outono. Aí na colheita de outono começa com as trombetas, dia do perdão e tabernáculos. Né? Então, o que acontece? A primeira colheita, que é a da primavera, que é o período da Páscoa, que começa em abril, termina mais ou menos em junho, no Pentecostes, são as festas que já se cumpriram. Jesus foi cronometradamente exato nos dias de cada festa. No dia que era para sacrificar o cordeiro, certo? O sábado, lá tinha o sábado nominal e o sábado cerimonial. Caiu numa quarta-feira, aí ele passou de quarta para quinta, de quinta para sexta, de sexta para o sábado, no interior da terra. Ressuscitou, né? No sábado, né? No final do sábado, né? No início do primeiro dia. Então, houve todo um cuidado, né, do povo se recolher por causa da comemoração do sábado. Então, foi feita aquela preparação do corpo de Jesus e tal, colocado lá, e ele ressuscita. Pentecostes cumpriu exatamente na data depois da Páscoa, 50 dias, exatamente, o Senhor mandou todo mundo esperar o Espírito Santo lá. E houve uma colheita de almas. Então, a agricultura judaica, ou israelita, né, para não ofender, né, israelita, cumpria todo um protocolo de festas, certo? Para representar o que o Senhor ia fazer aqui na terra, conosco, através de Jesus. Nós somos colheita de Deus, lavoura de Deus. Então, Jesus foi morto exatamente no dia da Páscoa, aconteceu a festa das primícias exatamente como ele disse que aconteceria, que ele levou primícias ao altar de Deus, depois voltou e passou 40 dias, né, aparecendo aos irmãos, depois ele foi arrebatado e disse, esperem até o Espírito Santo ser derramado em Jerusalém. E eles estavam ali. Um cenáculo, se eu não me engano, era não era cenáculo, era um lugarzinho onde se derramou o Espírito Santo, era um lugar perto ali do templo, tá? Então eles estavam sempre ali no templo para dar o testemunho de que ele era o Salvador e o Redentor. Amém? Passados-se 2000 anos, segundo o livro de Oséias, né? No terceiro dia, né? Deixa eu ler lá, Oséias. Só para a gente não perder a sequência, eu estou refazendo a sequência porque tem muita gente que não acompanhou as festas de Deus nas igrejas, não foi ensinada, né? E aí a gente vai falar de coisas e a pessoa vai ficar falando, mas como que esse irmão sabe disso? Né? Como que esse irmão fala isso? Então, vamos lá. Gente, Oséias está para trás de Joel, né? Certo, por causa do pecado do povo, Oséias casou com uma mulher prostituta, né? E mostrando a fidelidade de Deus mesmo quando nós somos infiéis. Ele diz aqui, capítulo 6, vinde e tornemos-nos a Jeová, ou Yahuwah, conforme vocês queiram, tá? Porque ele despedaçou e nos sarará, feriu e nos atará a ferida. Despedaçou e feriu por causa do quê? Do pecado. Depois de 2 dias nos dará a vida, e ao terceiro dia nos ressuscitará e viveremos diante dele. Então, contando que Jesus veio no 4º milênio, depois de Adão, 5º, 6º, né, dará a vida no final do 6º milênio, que é agora, para a entrada do 7º milênio. Ok? Agora vamos à questão do não
não saberá o dia nem a hora. As festas de outono, que eram as colheitas que eram feitas a partir do mês de setembro, do 7º mês, por isso que setembro se chama sétimo, é o 7º mês judaico, porque o mês judaico lá começa em abril, o ano, aqui o nosso começa em janeiro. Então tem 3 meses diferentes. Para nós, né, setembro é o mês 9, na nossa contagem. Para os judeus, setembro é o mês 7. Começa-se as festas da colheita de outono, que corresponde à nossa época, 2000 anos depois. Na época de Jesus, eram as festas da primavera, ele cumpriu, 2000 anos atrás. Páscoa, primícias, pães asmos, primícias, Pentecostes, cumpriu. Agora, estamos há 2000 anos, ele vai cumprir trombetas, expiação e tabernáculos. Com o derramado do Espírito Santo também, né? Como se fosse um Pentecostes que ficou uma parte lá e uma parte para cá. Então, o que acontece? Quando se anunciava a colheita, eles tinham que fazer uma marcação do grão do trigo para saber se ele estava em avis. Avis é aviv, né? Porque tem a casa de avis em Portugal, mas é quase a mesma coisa. O que é aviv? Lá no Nordeste, quando uma fruta está quase madura, ele está de vez. O grão ele está molinho, esmagando, né? Ele está soltando da palha. Lá no Nordeste, pela semelhança da palavra, está de vez. Então, o grão está de vez. Aí eles colhiam aqueles primeiros grãos, faziam os molhos, levavam para o templo, que são as primícias, preste bem atenção nesse detalhe, apresentava o sacerdote, tinha 2 testemunhas para olhar a lua, ver quando é que a lua nova lá estava começando aquele restinho de brilho, porque a lua nova é tudo preto. É o dia que o sol se encontra com a lua, ou seja, Jesus é o sol, a lua é a igreja, o dia que eles se encontram. Então, começava ali, aí tinha que ver o horário certo, porque às vezes estava nublado, então tinha que adiar mais um dia, tinha que pegar a cevada, né? Pegar aqueles primeiros frutos, ver se estava de vez, juntar com a lua e primeira trombeta. Entenderam por que não se sabe o dia nem a hora? Porque tinha que acertar todos esses momentos em um só. Cevada de vez, a lua e a visibilidade da lua, porque às vezes a lua já estava prontinha lá, mas você olhava daqui da terra lá em Jerusalém, não via, então o sacerdote esperava mais um dia. Então, essa é a festa que não se sabe o dia nem a hora, por causa disso. Então, nós temos o ano e o mês. Né? O ano, 2000 anos depois, e o mês 7. Então, baseado nisso, nós temos agora uma contagem que foi dada por Deus em revelação, e eu vou ler um outro versículo, de Apocalipse, capítulo 3. Entenderam por que não sabe o dia nem a hora? Porque precisa acertar os ponteiros agrícolas, né, da cevada junto com a visibilidade da lua e assim por diante. Amém? Então diz assim, ó. Capítulo 3, verso 3, carta do Senhor Jesus Cristo à igreja de Sardes. Né? Ele diz assim, eu vou até ler o contexto, para vocês pegarem o contexto, para as pessoas entenderem. É assim. E ao anjo da igreja que está em Sardes escreve, isso diz o que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. Conheço as tuas obras, que tem nome de que vives e está morto. Sê vigilante e confirma os restantes que estavam para morrer. Porque não achei as tuas obras perfeitas diante de Deus? Lembra-te, pois, do que tens recebido e ouvido, e guarda-o, e arrepende-te. E, se não vigiar, virei sobre ti como um ladrão, e não saberás a hora que virei sobre ti. Ok? Eu prometo, eu tenho um filho,
Irmão Geraldo, vou pegar aqui o irmão Geraldo. O irmão Geraldo é meu filho. Eu falo para o irmão Geraldo, meu filho querido, se você não estudar, fizer a tarefa, eu não deixo você andar de bicicleta hoje à tarde. Tem dois não. Se você não estudar, não deixo você andar de bicicleta. Entenderam? Se o irmão Geraldo estudar, fizer a tarefa, ele é meu filho, ele vai andar de bicicleta. Então, quando tem dois não, você tira os dois não, a frase fica igual positiva. Negativa, positiva. Entenderam? Se não estudar, irmão Geraldo, você é meu filho. Você está na escola, eu quero que você seja um bom aluno. Você não vai andar de bicicleta. Aí o irmão Geraldo fica dizendo, papai, por favor, deixa eu andar de bicicleta. Não, vai estudar, vai fazer a tarefa. Aí ele faz a tarefa, eu deixo andar de bicicleta. Se ele não faz a tarefa, não deixa andar de bicicleta. Então, vamos lá. Se não vigiar, não sabe a hora. Então, se vigiar, saberá a hora. Entenderam tudo? Quem tiver dúvida, é só levantar a mão e perguntar. Vamos lá, senão vai passar para outro nível e aí a coisa vai ficando, o caldo vai ficando mais grosso. Então, vamos lá. Então, nós temos nos ajustados com os acontecimentos, com as profecias, e temos comparado os profetas. O nosso critério aqui é o seguinte, 2 ou 3 profetas concordam, profetas que não se conhecem nos Estados Unidos, para lá e para cá, a gente vai comparando as profecias e vai confirmando as que são verdadeiras e vai vendo os cumprimentos. Então, nós temos a Erin, temos a Vicky, né? Temos a Rose e mais alguns. Então, nós fomos comparando lá e foi dado para nós uma data, certo? Para a irmã Erin. E eu vou aqui começar a apresentar o que foi dado à irmã Erin. Deixa eu chamar aqui. Tem que estar chamado aqui, senão ele não aparece. Está aqui. Vamos lá. Nós estamos aqui no ano de 2025, né? E eu vou subir aqui para não... Você está vendo essa data aqui que eu estou marcando aqui, ó? Tá todo mundo vendo aí? Dá para ver, sim. Lá em cima, ó. Estou com um ponteirinho aqui. Deixa eu ver se dá para usar o ponteirinho para me mostrar. Tinta temporária, caixa preta, caneta, adesivo. Acho que dá para colocar. Eu colocava cor vermelha, vai. Cor vermelha é sempre bom. Vamos lá. Viu aí essa data? Marquei de novo. Todo mundo viu. 22 de setembro de 2025. O que aconteceu com a irmã Erin? A irmã Erin, desde 2004, ela teve problemas cardíacos, foi arrebatada ao céu várias vezes, teve várias EQMs, acho que 2 ou 3, certo? E a partir, quando você tem EQM, você sai fora do corpo. Quando você volta, você já não volta do mesmo jeito. Você já é um ser hiperdimensional, vamos dizer assim. Então, você já tem contato com o mundo espiritual, já muito mais do que quem nunca saiu fora do corpo. Foi arrebatado até o céu e começou a ter experiências com Jesus. E Jesus ordenou a ela que ela escrevesse os sonhos em textos, como se fossem cartas de amor de Jesus para a sua noiva. Até então, para mim, Jesus era um profeta de 2000 anos atrás. Tudo que Jesus falava, eu tinha que olhar na Bíblia. Surgiu a pandemia em 2019, eu falei, opa, o mundo está louco. Jesus está voltando. Deu aquele estalo na minha cabeça. Tenho que me preparar. E eu senti uma palavra que Deus deu no meu coração. Põe a tua casa em ordem, 2019. Gente, eu estava em pecado, eu estava fazendo um monte de bobagem na vida. Eu era cristão, que tinha sido batizado com o Espírito Santo, tudo, que nem Israel, se desviou. Certo? E eu nem entendi o que era pôr a casa em ordem. Olha como era no meu estado em 2019. De lá para cá começamos. Fazer live, orar, participar, orar, clamar, jejuar.
botar para fora, confessar o coração, fazer toda a limpeza espiritual. E nós fomos acompanhando os sonhos da Eri. Já tinha mais de 200 sonhos. Cada 15 dias, uma semana, ela era arrebatada ao céu, Jesus conversava com ela, ela pum, 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 anota tudo que ela vê. Porque quando você tem uma visão, é uma vivência. Quando você vive um dia, você anota tudo naquele dia, você sabe, porque é como se tivesse entranhado na sua mente. Não é como um sonho, eu sonhei que tinha um carro preto, mas não era bem preto, estava meio embaçado na hora que eu sonhei. Não é isso. É coisa vívida. Sonhos lúcidos, que chamado, né, também chamado. Tá? Você vai lá e como se você estivesse vivendo, aí você volta, você lembra de todos os detalhes, é como se fosse no mercado. Você lembra quem estava na porta, quem era o caixa, você lembra qual o estacionamento que você estacionou e assim por diante. Então era assim que ela tinha experiência. Chegava a notar. Né? E esse Jesus que apareceu para Eren confessa que ele veio em carne. Então, cumpre o critério bíblico de saber que é um espírito que veio de Deus. E o que aconteceu? Ele começou a contar coisas e coisas do nosso dia a dia. Pandemia, papapá, parará, parará. Não vou falar muito aqui, porque está sendo gravado e vai para o YouTube, depois dá problema. E eu falei, meu Deus, esse Jesus está nos atualizando. O que é atualizar? Uma notícia que era de 2000 anos atrás, agora estava falando do dia de hoje, do dia de amanhã, da eleição nos Estados Unidos, da eleição no Brasil, das guerras contra a China, não sei o que mais para lá, não sei o que mais para cá, no mundo inteiro. Então eu falei, meu Deus, vamos ficar atento a isso, porque Jesus, veio até nós, através da irmã Eren. Aí apareceu outras irmãs, com o mesmo dom, a Vicky, né? A Vicky já é de batalha espiritual, certo? Tem sonhos e revelações, né? Apareceu a irmã Claire, né? Para cuidar dos católicos que creem em Jesus. Então, Deus estava organizando a sua noiva para nos preparar. Então, durante os anos 2019, já estamos em 2025, 6 anos, né? Praticamente. Né? Só que ela já começou em 2012, ela começou a ter sonhos. Então, faz 23 anos que ela tem sonhos. Atualmente, ela está com 915 sonhos, conversando com Jesus, assim, como Moisés conversava com Deus. E ela estando doente, o Senhor manteve ela doente, ela tomou uma vacina, piorou, ainda pegou um câncer, além do marca-passo que ela tinha, ficou pior, e o Senhor falou assim, fica calma que você não vai morrer, não vai ser recolhida, e eu vou te sustentar e vou te libertar. E ela perguntando, Senhor, quando que o Senhor vai me libertar e tal, papapá, 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 papapá. Ele disse assim, Eren, no dia 22 de setembro, você vai ganhar um presente. E o Senhor falou para ela que vai ser como um relâmpago, como está escrito lá em Mateus. Né? Vamos lá, vamos ler lá. Relâmpago, gente. Piscou e passou. Então, para você participar de um relâmpago, o que você tem que fazer? Está pronto. Olhando para cima. Que na hora que o céu piscar, já foi. Certo? Um relâmpago não é uma coisa assim, eu vou ficar ali, aí eu me distraio, eu vou tomar um sorvete, né? Tá demorando o arrebatamento. Aí na hora que eu estou pagando ali o sorvete, relâmpago aconteceu, levou todo mundo. Então, tem que estar preparado. E preparado quer dizer limpo, puro, de vestes nupciais, desapegado desse mundo para participar. Agora, quem é que vai ser arrebatado? Os 144 mil, que sobe até a sala do trono, que são as primícias, lembra que eu falei das primícias? São os primeiros frutos apresentados, certo? Para poder começar a festa das trombetas. Logo depois da apresentação das primícias, começa a primeira trombeta do Apocalipse. Primeira trombeta, chuva de fogo. Então, no Mateus 24, diz assim, onde é que está o relâmpago aqui?
Alguém me ajuda aqui? Ó, 24, verso 27. Porque assim como o relâmpago sai do Oriente e se mostra no Ocidente, assim será também a vinda do Filho do Homem. Então, ladrão e relâmpago é assim, ó, passou a mão, sumiu. Você está na parada de ônibus, distraída com o ônibus, passou o malandro, levou teu celular. Roubou quase como um relâmpago. Então, essa é a vinda para aqueles que estão preparados, que são primícias. Vai ter o arrebatamento da 7ª trombeta, que é aquele de Tessalonicenses, que o Senhor descerá com alarido de trombeta, com voz de arcanjo, todo olho o verá. Essa é da 7ª trombeta. Já é para frente. Então, agora é o arrebatamento relâmpago do filho varão. Onde está o filho varão? Vamos lá. Apocalipse 12. O que é o filho varão? É Jesus formado em mim. Eu me esvaziei tanto, eu me purifiquei tanto, eu arrependi de todos os meus pecados, pedi para Deus esquadrinhar meu coração, depurar, me pôr no tomógrafo, examinar cada neurônio meu, e eu fui confessando os meus pecados. E Jesus foi crescendo dentro de mim. Jesus está prontinho, o bebezinho está no ventre da mãe, está prontinho, rompe a bolsa e ele nasce. Certo? Dentro de 24 horas. Então, 24 horas para Deus é o quê? É um tempo. Quando foi que rompeu a bolsa? Houve uma palavra que Deus disse que romperia a bolsa. Quando foi que começou as dores de parto? Houve uma palavra que disse que iria começar as dores de parto. O que vem para frente? Tribulação, grande tribulação e ira. Dores de parto, tribulação, grande tribulação e ira. Se você não participar do arrebatamento relâmpago, você passa pela tribulação, que é para descascar essa carne que está muito grudada em você, deixar só o espírito. É para isso que serve a tribulação. Certo? Arrebata na 7ª trombeta. Quem ficar para a grande tribulação é porque ignorou tudo, né? Deixou tudo para a última hora e fica para a grande tribulação. Aí vai enfrentar o anticristo, a besta, o falso profeta, vai ter que fugir, vai ter que dar a sua vida por amor a Jesus. Então agora é a hora. Se você é um dos 144 mil que se preparou, que está preparadinho, fruto maduro, você vai ser arrebatado até a sala do trono. Vai ganhar um corpo glorificado e vai voltar para ajudar os seus irmãos a conquistar a terra prometida. Eu me lembro até da tribo de Rubem, acho que é a tribo de Rubem, se eu estiver errado, me corrija aí, irmã Alexandra, que conquistou a terra logo no começo e depois eles avançaram para ajudar os irmãos, né, a conquistar a terra. Está lá em Deuteronômio. Então, esse pessoal especial aí, que já recebe um corpo glorificado e volta do céu, já viu todas as dimensões espirituais para cima da nossa cabeça e para baixo, né, que é os demônios, está apto para guerrear contra o anticristo, a besta, o falso profeta, porque nós, pequenos mortaizinhos, nessa condição humana, não vamos ter condição nenhuma. Por isso que quem ficar depois da 7ª trombeta vai ter que dar a vida. Porque o único jeito de escapar daqui é pela morte. Então, ou você participa agora do arrebatamento relâmpago, que é também chamado estrela da manhã, que quer dizer que Jesus ele aparece aquela primeira estrelinha na madrugada, ou então o sol da justiça, que é quando brilha de manhã cedo, que já é na 7ª trombeta. Então, se você dorme muito, você acorda com o sol. Se você passa a noite vigiando, você acorda com a estrela. E as 10 virgens, 5 prudentes, sábias, que tinham azeite, vigiando na madrugada, que é o que nós estamos vivendo hoje, e 5 tolas, que não levaram azeite. O que é azeite? Palavra, Espírito Santo, presença de Deus. O mundo está entrando em caos, não interessa, eu vou buscar Deus. Certo?
Eu vou ler a palavra, eu vou ficar em oração, em jejum, não interessa o que está acontecendo no mundo, eu estou passando fome, eu estou passando dificuldade, não interessa. Quando eu for arrebatado, acaba a fome, acaba a dificuldade, acaba a briga familiar, acaba tudo. O importante é eu estar lá. Entendeu? Deixe tudo por amor a Jesus. Se você está com esse desprendimento, eu tenho um carro, eu tenho família, eu tenho minha prima, que eu gosto dela, eu queria casar com ela, eu queria minha mãe, meu querido, não sei o quê. Não está preparado, meu irmão. Eu tenho que ser sincero, você não está preparado. Ou você está preparado para soltar tudo agora e cair fora daqui, se tiver no coração alguma coisa, Deus sabe. Então é tudo pelo coração. Você pode até dizer com a boca, não, eu estou pronto. Mas se o coração, por isso que a minha dificuldade aqui, quando os irmãos falam, você é dos 144 mil, eu falo, irmão, eu sou um homem de conferir as coisas. Enquanto eu sinto meu coração preso em alguma coisa aqui, eu quero largar. Então, veja só. Estrela da manhã, as noivas estavam vigiando na madrugada. Umas tinham azeite, outras não tinham. Todas dormiram. Aí alguém gritou, não sei quem foi. O anjo Miguel, o Espírito Santo. Aí vem o esposo. Elas acordaram. Vamos lá, porque nós vamos nos casar com Jesus. Aí as lâmpadas lá, tá andando no meio da madrugada, com as lampadinhas, para encontrar Jesus. Porque Jesus, você tem que estar brilhando, e Jesus vem brilhando. Você pode até ver Jesus brilhando, mas se você não estiver brilhando, você não está preparada, você não ama o seu noivo. Você deixou a coisa para lá, é aquilo que acontece. Eu não reconheço vocês. Eu não reconheço é diferente daquela palavra que ele fala, eu nunca vos conheci para os falsos profetas, para os que expulsavam demônio, para os que cobravam com dízimo, porque aqueles lá nunca nasceram, nunca creram, fizeram do evangelho um comércio, ali eu nunca vos conheci. E essa eu não vos reconheço. Reconhecer é você já conhece e não está reconhecendo a condição dela. É a noiva que estava pronta para casar, o noivo parou com a limusine na frente, encontrou ela, né, descabelada, roupa suja. Cadê o traje de noiva para você casar comigo, minha filha? Eu estava tão ocupada. Não, eu disse que eu ia vir. Entendeu a diferença? Então, o que é traje de noiva? Não tenho justiça, Senhor. Eu sou pobre, pecador, e o teu sangue me limpa. Por favor, me limpe. Tire de mim todo orgulho. Tire de mim toda vaidade. Tire de mim toda inveja. Tire de mim toda murmuração. Tire de mim toda angústia, toda mágoa, todo medo que eu tenho do inferno. Eu não posso ir para Jesus por causa do medo do inferno. O céu não é para medroso, o céu é para quem ama Jesus. Tire minha culpa. Eu fiz um monte de coisa errada. Jesus, me perdoa, cheio de culpa. Tira de minha culpa. Aí você está de versos no PCI, você é noiva. Aí aparece o relâmpago, ou o arrebatamento do filho varão, você parte com Jesus. Amém? Entenderam a diferença entre as noivas sábias e as tolas? Preparadinho, meu filho. Acabou. 2019 acabou o mundo, meu filho. De lá para cá, era para você estar procurando Jesus que nem onça procura comida na floresta. Entendeu? Com unhas e dentes. Aí o povo quis voltar para um novo normal, voltar para casa, voltar de novo, voltar a trabalhar e tal. Certo? Aí, ó, aí. E a palavra dizia que quando Jesus voltasse, estava todo mundo fazendo as coisas normal. Só um punhado de gente que fugiu das igrejas, né, e estão aí, porque as igrejas físicas, falar de volta de Jesus é capaz de se apanhar, né, mas deixa pra lá. É Deus que vai cuidar de cada um. Amém? Então vamos voltar aqui ao nosso assunto. Então estamos aqui. Aí o Senhor nos deu essa data, nós começamos a fazer os cálculos, usando as profecias que foram dadas, né, e nós encontramos o quê? Sinais no céu. O primeiro sinal foi o sinal da Virgem, né? Que está lá em Apocalipse
Verso 12, viu-se um grande sinal no céu, uma mulher vestida de sol, tendo a lua debaixo de seus pés, e uma coroa de 12 estrelas sobre a sua cabeça, estava grávida. Depois viu um outro sinal, que era um grande dragão vermelho, tinha 7 cabeças e 10 chifres, sobre a sua cabeça 7 diademas. Esses 2 sinais se cumpriram no dia 23 de setembro de 2017. Passaram-se 7 anos. Nós estamos agora para o dia 23 de setembro de 2024. Passou, agora vai para 25. Certo? O sinal se repetiu em 2024. Jacó trabalhou 7 anos por Lia, 7 anos por Raquel. Só que ele, logo depois que ele trabalhou 7 anos, já recebeu Raquel, só ficou devendo os últimos 7 anos. Então, Jesus está voltando com a sua noiva e ainda vai, né, ter aquele tempo de Raquel, que é o tempo dos israelitas, os judeus, né, que são, a partir de começar a última semana de Daniel, teve a semana de Raquel, a semana de Lia, que é a igreja, a semana de Raquel, que é o povo de Israel. Né? Começa os últimos 7 anos da Terra. Então, 2025, mais 7, 7, 5, 12, 2032, por aí, Jesus está voltando em cavalo branco numa batalha do Armagedon. Mas agora é o arrebatamento dos 144 mil. Passa-se 3 anos mesmo, vai ter um acordo de paz, vai ter um ataque nos Estados Unidos, vai ter bomba nuclear, aí o povo vai se organizar a nova ordem mundial. Acordo de paz. Passa-se 3 anos e meio, eu não sei desse tempo agora até a 7ª trombeta, eu a calculo 3 anos e meio, o anticristo rompe o acordo de paz, começa a matar judeus e cristãos, e aí tem os últimos 3 anos e meio da grande tribulação. Então, até esses primeiros 3 anos e meio, vão se tocar as trombetas. Depois, são as taças da ira. Tá? Então, nós temos 3 anos e meio, mais 3 anos e meio, na metade é a 7ª trombeta. Então, quem não participar agora, vai ter que esperar 3 anos e meio participar do arrebatamento da 7ª trombeta, que é aquele que está lá em Tessalonicenses, que Jesus descerá com alarido, voz de arcanjo, e assim por diante. Amém? Outros que vão subir agora, que eu acredito que vão subir, crianças, pessoas que não têm como se defender, autistas, pessoas puras de coração, vão ser retiradas. O Senhor falou também que vai relevar os animais. Eu não sei se vai ser agora, mas uma coisa eu sei, os 144 mil vão agora. Amém? Um corpo transformado. Eles ficam lá no céu? Não, eles voltam, mas só que eles voltam numa forma. Eles podem aparecer em forma humana ou podem aparecer em forma de anjo. Eles têm a opção de quem Deus vai mandar em missão para aparecer. Aí a pessoa diz, tá vendo? Foi tudo conversa. Eu não subirei agora? Quem julga é Deus, não é você? Tá bom. Então, irmãos, preste bem atenção. O Senhor vai mandar um dos 144 mil aparecer como um corpo normal, assim como eu estou agora. A pessoa diz, tá vendo? Ó, conversa. Testar a fé. Se você crê. Um que está desesperado, pedindo uma confirmação de Deus, aí Deus fala assim, apareça com o corpo transformado. Para ele saber que já houve o arrebatamento do filho varão dos 144 mil. Amém? Então, encerrada essa primeira parte, vamos para a segunda parte. Amém? Glória a Deus. Eu vou só fazer uma oração, porque eu estou sentindo uma batalha espiritual aqui. Já houve uma tentativa do inimigo tentar aqui me desviar do assunto. Oi, pode falar. Eu vou sair um pouquinho, que eu tenho que ir lá na minha avó, mas já eu volto, tá? Tá bom. Ok, eu vou fazer mais uma oração aqui, porque eu estou sentindo batalha espiritual aqui, eu preciso não sair do foco do que o Senhor quer que a gente fale. Senhor, nosso Deus, nosso Pai que estás nos céus, obrigado por ter nos conduzido até agora na live, Senhor. Que o Senhor esteja continuando nos fortalecendo, nos focando em Ti. Tira de nós toda a vaidade, todo orgulho, toda a soberba, toda a altivez, tudo que faça com que nós desvie nosso foco, nossa atenção,
do teu rosto e da tua presença. Coloca o nosso anjo diante da tua face, Senhor, nos guia sobre tuas pegadas, que nós andamos segundo o teu andar, Pai. Em nome de Jesus, amém. Corrija a nossa rota, a nossa posição, amém? Então, irmãos, eu fiz o cálculo de todas as festas, como elas devem acontecer para que se cumpra a palavra de Deus. Então, no dia 14 de abril desse ano, tá aqui, ó, eu vou até aumentar esse aparecimento aqui. Vamos ver se eu dou um zoom aqui. Zoom. 100%, né? Mas será que vai dar? Acho que melhorou, né? Você está aqui, onde que você está? Dia 21 de agosto. Então, vou tirar o você está aqui. Nós estamos mais ou menos aqui, ó. Você está aqui. Vou colocar em vermelhinho para você lembrar onde você está. Você está aqui? Não. Vou colocar uma coisinha aqui, vocês conseguem ler, né? Tá dando para ler aí? Laranjinha? Não. Laranjinha já tem. Aí. Acho que é um vermelho, um roxinho. Aí. Roxinho. Então, você está aqui. Você está entre o dia 15 e o dia 23, tá? Está previsto uma lua negra para o dia 23 desse mês. Tá? Isso é astronomia, tá? Aí, veja só, nós temos aqui um cálculo que eu fiz segundo as festas, né? Houve uma Páscoa em... deixa eu ver aqui. Em 14 de abril desse ano. Para os judeus foi dia 12, mas para os sadoquitas, corrigindo as datas, foi dia 14. Pães asmos é 7 dias, né? Vai do dia 15 até o dia 21. Primícias, né? Onde é apresentado as primícias, representando a festa de primavera. Aí houve Pentecostes, dia 10 de junho desse ano, né? E agora vamos para agosto. Eu coloquei dia da aflição aqui por causa de uma contagem que eu tinha feito, mas o dia da aflição vai ser aqui, ó, na expiação, vai ser 10 dias de purificação que vai ter aqui. Aí vai ter um eclipse, ou houve um eclipse, né, aqui no dia 15, e o Senhor mandou calcular, né, 40 dias, que é o J24 aqui, que é o código da célula, para o arrebatamento. Então, do dia 15 de agosto, deu o dia 24. O Senhor falou para Eren que ela vai ter uma surpresa no dia 22. Então, 22, 23, 24, 25. Então, depois do arrebatamento, nós temos 3 dias de escuridão. Aí, nós temos uma data para o gás mostarda, que é o ataque dos Estados Unidos. Certo? Temos uma data para o eclipse que está para acontecer agora em setembro, um outro eclipse. O de agosto já aconteceu, é um em setembro. E eu fui fazendo a montagem das contas, quando que deveria ser a festa de trombetas, deve ser do dia 1º de setembro até o dia 7. Depois, tem 10 dias de purificação, que é a festa da expiação, vai dar no dia 10 de setembro. O ataque aos Estados Unidos do gás mostarda, dia 14, certo? Logo depois vai ter um ataque da bomba nuclear, que é mais ou menos na mesma época que tiver ocorrendo o arrebatamento. O ataque das bombas nucleares. São 10 bombas nucleares em forma de maletas que vão explodir nos Estados Unidos. E aí, gente, o que aconteceu? Essas datas era só subtrair datas e somar datas. Subtrai 40, soma 40 e assim por diante. Eu não estava tão satisfeito, eu fui calcular quais foram as festas de outono e as festas de primavera que deveriam se cumprir. Bateu com o eclipse, o dia das trombetas, os 7 dias. O último dia, trombeta. A expiação bateu com o dia 10. O gás mostarda bateu com o dia 14.
dia 15, tabernáculos. Certo? O sonho da Eren bateu também. A transformação da Eren bateu. O arrebatamento bateu, com as contas que deviam se fazer somando 40, e os 3 dias de escuridão somando mais 3 dias. Depois desses 3 dias de escuridão, vai ter o derramado do Espírito Santo no dia do meu aniversário, 4 de novembro. Glória a Deus. 40 dias depois dos dias de escuridão. Eu fui somando aqui as datas, mais 40. Depois do derramado do Espírito Santo, quanto tempo isso demora derramar, eu não sei. Eu só sei que mais 30 dias, vamos supor, que foi no mesmo ano. Levantamento do anticristo em dia 4 de dezembro de 2025. Se o derramado do Espírito Santo for continuar para o próximo ano, aí fica para 4 de dezembro de 2026. Certo? Se você pegar 3 anos e meio para frente do dia 22 de 9 de 2025, você vai cair aqui, ó, 1.260 dias, 5 de março de 2029. Tá? Se você pegar 7 anos para frente, você vai cair em 16 de agosto de 2032. Então, aqui seria provável, provavelmente não, será a Batalha do Armagedon. Tá? Aqui vai ser o arrebatamento da noiva na 7ª trombeta. Tá? 5 de março de 2029, e aqui, 16 de 8, a Batalha do Armagedon. Então, está aqui previsto, dado essa data aqui, mais 3 anos e meio, mais 3 anos e meio. Não contente com isso, bateu as datas que Deus mandou somar e subtrair, através do irmão Gustavo, que ficou bem atento para isso, certo? Eu consegui jogar as festas exatamente como Deus manda calcular, em cima das datas que já tinha. Certo? Bateu com o sonho da Eren, bateu com o gás mostarda com a festa dos tabernáculos, o eclipse bateu com as trombetas, e é com a expiação, e o arrebatamento e os 3 dias de escuridão bateu. Não contente com isso, vamos aos astros. Vamos lá. Eu vou compartilhar agora a janela dos astros. Apresentar outra coisa. Vamos lá. Aqui. Guardaram as datas lá? Ó. Vou só lembrar, ó, as datas chaves. Dia 1º, dia 7, dia 14 e dia 21. Então, ó, dia 7... Não, isso aqui é 27, desculpe, gente, eu vou ter que voltar uns slides a mais. Espera aí, já estamos no dia 27. Ó, peraí. Aqui. É porque está de trás para frente, tá? Desculpa. Perdão aí, foi falha. Vamos apresentar primeiro esse, né? Setembro. Vou apresentar aqui, deixa eu ver. Ó, aqui tem as luas, todas as luas em 2025. Então, vamos ficar atento para agosto e setembro, tá? Então, eu vou separar aqui as luas de agosto e setembro. As luas de agosto tá aqui, ó. Né? Já passou essa data aqui. Nós vamos, o dia 15 houve uma lua de sangue, né? Nós vamos para segundo esse cálculo aqui, nós vamos para a próxima data em agosto, é dia 23, certo? Que vai ser uma lua nova, vai ter uma lua negra, dia 23 de agosto, segundo esse cálculo aqui, né? Depois vamos para setembro. Em setembro, no dia 22, 23, é lua nova. Quando ela começa a aparecer, é uma quarta-feira. Os sadoquitas dizem que todo o início do mês tem que começar numa quarta-feira. Então, essa brechinha aqui, quando ela começa a aparecer, é quando começa a festa das trombetas.
E segundo a planilha, o arrebatamento foi para o dia 24, como está aqui, ó. Começa a aparecer a lua, né? Eu vou voltar lá na planilha só para você relacionar, né? Ó, olha lá, dia 24 começa a brechinha da lua. Lembra da trombeta? O fruto está pronto, ele colhe, vai no templo, olha na lua e vê a brechinha da lua lá e começou a festa, e toca a primeira trombeta. Então, arrebatamento do filho varão aqui. Tá? Apresentar outra coisa, eu vou voltar lá só para você lembrar do dia 24. Olha para a lua aí, ó, dia 24, e olha para a data, dia 24 aqui, ó. Ok? Agora, olha, guarda essas datas. 7, 14, 14 e 15, né? 21 e 24, 25, 26 e 27, né? Guarda isso aí. Vamos lá. Vamos apresentar de volta, né? A lua. Vamos lá. Então, aí, ó, agosto já mostrei, setembro mostrei. Vamos no dia 7 de setembro, que vai ter um eclipse. Leão, o sol vai estar em Leão. Leão é Jesus, o leão da tribo de Judá. Esses horóscopos aqui, esses signos, na antiguidade, eles não tinham... alguns símbolos foram mudados pelos egípcios. O leão continuou leão. A balança era o altar. Tá? Aquário, né, é o derramado do Espírito Santo, que é o homem com água, né? Então, escorpião é águia. Então, entre o horóscopo judaico, o israelita, e o horóscopo egípcio, algumas, ou babilônico, algumas figuras foram mandadas. Então, veja só, o leão vai estar junto com o eclipse do dia 7. Então, apareceu uma coisa simbólica muito importante, o leão e o sol. O sol é Jesus e o leão é Jesus. Olha lá, a lua, nesse dia 7, vai estar recebendo água aqui, ó, derramar do Espírito Santo. Olha a lua lá, no mesmo dia 7. Vamos para o dia 14. Ó, tá Jesus, que é o sol e o leão, e tá a noiva, recebendo a luz do sol. Olha lá, dia 14. À noite, a lua junto com o sol, né? Mais ou menos o horário do eclipse. Aliás, do eclipse não, do horário das 18 horas, né? Quando está escurecendo lá, está em Virgem. Então, a Virgem continua recebendo a presença de Deus. A lua representa a noiva, ou a igreja, né? E a Virgem representa a noiva. E o sol representa Jesus. Dia 21, o sol e o leão de novo com a noiva aqui, ó. E a lua? A lua junto com a noiva de novo, no dia 21. Aí ocorre 3 dias de escuridão. Todo mundo fica em casa, aí sai para fora. A noiva está cheia de luz. E à noite? À noite, dia 27, olha aqui. No lugar do escorpião é uma águia, e no lugar da libra é um altar. Né? Então, houve o arrebatamento. A águia vai pegar, né, e começar a tirar as pessoas, né, que está escrito lá. Vamos lá, Mateus, Apocalipse 12. Peraí. E foram dadas às mulheres, 12, 14. A mulher 2 asas de grande águia, para que fosse para o deserto ao seu lugar que estava preparado, e é sustentado por um tempo de tempo, metade de um tempo, fora da vista da serpente. Então, o altar representa o local onde sacrifício de Jesus, e o escorpião aqui, os egípcios trocaram o símbolo, né, porque o diabo quer sempre confundir a gente, é a águia e o altar, tá certo?
O altar significa o quê? Pessoas sendo perseguidas, né? E aí, termina, né? Porque aí já falta o seguro. Eu ainda posso fazer algumas datas que ficaram faltando. Por exemplo, vamos voltar aqui na planilha. Vou voltar aqui na planilha. Eu ainda posso, ó, eu fiz 7, eu posso fazer 10 do estelário, eu posso fazer o 15, posso, o 20, o 21 e o 22 é quase a mesma coisa, tá? Eu posso fazer, e o 27 e o 25 é quase a mesma coisa, mas eu ainda posso fazer o 25 e publicar mais tarde. Eu posso fazer o 4 de novembro de 2025 para ver o que vai dar, né? E o 4 de dezembro, para lá. Para trás, não precisa, né? Já passou, tá bom? Por isso que você está aqui. A lua negra ainda vai acontecer, fiquem atentos. Quando for para cumprir as taças, agora eu vou explicar por que eu coloquei dia da aflição e as taças. Quando passar 3 anos e meio para frente, lá em 2028, nessa mesma data, 23 de coisa, começa as grandes aflições, tá? Para a batalha do Armagedon. Aí ocorre a volta de Jesus lá 7 anos depois, né? Que essas datas vão se repetir. 3 anos e meio e mais 3 anos e meio. Aí aparece, por isso que eu coloquei dia da aflição e as taças, tá bom? Só para poder, quem ficar aqui no arrebatamento, pegar minha planilha, vai saber se guiar, né? Porque já está predito aí, na própria planilha, o que vai acontecer, porque essa planilha aqui, ó, ela está pegando, eu estou fazendo o cálculo desde quando? Ó, desde 2021. Na verdade, eu comecei para trás, né? Só que eu fui apagando porque não fui perdendo o significado das datas, né? E ela vai até 2032. Amém? Então é isso aí. Se alguém tiver alguma dúvida, é só perguntar. E a segunda parte da live está terminada. Deus abençoe. Vamos às perguntas e às dúvidas. Os irmãos foram arrebatados. Eu fiquei. Não tem problema, irmãos. Isso aí era o arrebatamento dos 144 mil. Gente, primícia estava pronto. Você vai até a 7ª trombeta. Eu vou passar pela grande tribulação? Não necessariamente. Se você for teimoso, passa. Mas se você começar a se preparar, você ainda tem mais 3 anos e meio para se preparar, deixar o mundo, abandonar o mundo, vai começar a perseguição, não negue o nome de Jesus, não busque mais seus próprios interesses, se desprenda do mundo, e aí, quando soar a 7ª trombeta, junto com os outros que vão ressuscitar, com os mortos que vão ressuscitar, você parte. Tá bom? E aí é o arrebatamento definitivo. Amém? Pode falar, pastor Aníbal ou pastor? Viu, pastor Lucas, a minha pergunta é, assim, quantas fontes diferentes chegaram na mesma conclusão, assim, o senhor consegue ver isso? Foram muitas. Eu tenho trabalhado nisso já faz tanto tempo, até eu perco o número de fontes. Teve a Vicky, teve a Rose, teve a Erin, teve os meus cálculos, as minhas revelações também que eu recebi, teve o Stellarium, teve as contagens que o irmão Gustavo descobriu nas profecias para fazer as contas. Ó, só aqui já deu 7. Glória a Deus. Tudo convergindo para o mesmo ponto. Então, gente, saber o dia e saber a hora é uma promessa para quem estava vigiando. Certo? Ó, o irmão veio, se eu quiser falar, você clica aqui, ó, no seu microfone. Tem um microfoninho, tem uma câmera, você quiser aparecer, ó. Aqui você desliga a câmera, ó. Ó, desliga a câmera, liga a câmera. E o microfoninho aqui também. Liga o microfone. Liga o microfone, fala aí, faz pergunta. Então, irmãos, sem pecados no coração puro, tá? Eu vou falar o seu caso de forma específica.
irmão João Batista, só terminar uma frase aqui. Veja só, irmãos, os 144 mil que vão ser arrebatados agora e transformados agora vão ajudar nesses 3 anos e meios de tribulação, não grande tribulação, certo? Para preparar a noiva para o casamento final, né? Quer dizer, agora vamos para o arrebatamento final, né? É o casamento final, o arrebatamento final. Então, veja bem, por que tinha problema do pré, mid e pós? Porque a Escritura falava de um pré-tribulacionista, ou seja, retirada dos 144 mil, que todo mundo confundia. Do mid, tribulacionista, a noiva vai ser retirada na metade. E a volta de Jesus, que é pós, no cavalo branco. Então, a gente não vai esperar o cavalo branco. Quem vai esperar o cavalo branco são aqueles resquícios, que são os respingos de Ruth, porque Boaz e Ruth fizeram a colheita, Boaz representa Jesus, Ruth representa a noiva, e ficou os respingos para o final dos últimos 7 anos. Não queira ver Jesus em cavalo branco. Quem vai ver Jesus em cavalo branco são os inimigos. Queira estar montado no cavalo branco, vindo com Jesus, porque 3 anos e meio antes você já subiu. Amém? Então se santifique, abandone o mundo, abandone o pecado. Né? Quem for casado como se não fosse, quem for solteiro como se não fosse, né? Não se apegue a nada nessa terra, desapegue, porque desapegamento do mundo material, mortificação da carne e obediência à palavra. Pronto. Esses 3 itens aí deixam você, seladinho para o arrebatamento. A irmã Alexandra diz que tem que estar perfeito e puro. Irmã, o perfeito e o puro para Deus é diferente do que a gente analisa. A gente pode dizer assim, nossa, mas eu sou um homem honesto, eu só falo a verdade. Isso é a minha interpretação de mim para mim mesmo. Só que eu não conheço o meu coração. Às vezes eu sou desonesto lá no íntimo e Deus está vendo. Aí você fala assim, nossa, mas eu cometo muitos pecados. Mas Deus conhece seu coração. Ele vê que lá no íntimo do seu coração você é puro. Então existe uma diferença entre o que você vê de você e o que você é de fato. Então o seu julgamento de você não vale. Tá bom? Ah, meu Deus do céu. Não, você não tem pecado, você foi perdoada. Você tem costume da carne que ainda não foi tirado. Pode falar, profeta João Batista. Você tem costume da carne que não foi tirado, é diferente. O sangue de Jesus já expiou seus pecados. Então, louvado seja Deus, o pastor Lucas fez um comentário por último agora que é interessante, tem pecado, tem coisas que ainda não foi bem purificada, tem uns detalhezinhos, né? É os mínimos detalhes. Salvação é diferente de santificação. Salvação é para você entrar no céu. Santificação é para você ver Deus. Tá, deixa eu só terminar, senão ele sai da memória. Domingo para segunda, na oração de madrugada, eu estava falando com o Senhor e falei assim, Senhor, parece que não está tendo lugar mais para mim aqui. Se for da vontade do Senhor, o Senhor me leva, né? E aí eu fiquei lá conversando com ele e tal. Aí eu dormi. Aí quando eu dormi, eu passei por uma luta muito espiritual, muito forte. Eu estava no meio de uma guerra mesmo, não é uma guerra espiritual, uma guerra mesmo, como se tivesse vendo míssil, metralhadora, e eu lá naquele meio. Aí eu desviava de um míssil, e aí quando eu desviei de um míssil, eu corri assim, aí tinha uma pessoa com uma metralhadora, outro com outra arma, e eu sempre correndo para um lado e para o outro. Quando foi mais de manhã, na hora que eu acordei, que o Senhor me despertou, que ele viu que eu já estava angustiado naquele sonho, eu acordei, eu estava com uma metralhadora no rumo do meu rosto, assim, que a pessoa que era engatilhada no rumo do meu rosto. Aí quando foi o Senhor me acordou, né? E aí começou a vir essas revelações, né, que já vinha vindo antes, e aí veio os sonhos agora, foi mostrando todos os sonhos, e os vídeos que a gente pegou, e mostrando que tudo está se mostrando, essa batalha espiritual que nós estamos vivendo. Não só eu, né?
todo mundo está vivendo uma batalha espiritual muito tremenda. Por isso a gente está passando por angústia, né? E essa angústia é a purificação da nossa alma. Todas as pessoas estão passando pela purificação, amém? Então, aquela batalha que eu passei, aquela guerra que eu passei lá, eu creio que todo mundo está passando nela. Todo mundo, todos os lugares. Amém? Em nome de Jesus. Então, nós estamos passando por isso para purificar nossa alma, né? E para vir o arrebatamento também, amém? Em nome de Jesus. Pode falar, pastor Anilva ou pastor... Amém, amém. Oh, glória a Deus, né? Vamos falar. É que é assim, né, queridos? Assim, as pessoas, olha, quem realmente creu no sacrifício do Messias na cruz, derramamento do sangue dele, né, que abriu a porta do trono de Deus para a presença dele dentro de si mesmo, né? Quando você recebe esse Espírito, né, todos aqui, até a irmã Alexandra e todo mundo, você não tem mais consciência do pecado. Você sabe que você peca, mas você não tem mais medo do pecado, entendeu? Mesmo sabendo que você peca, você não vai ter mais medo do juízo de Deus. Uhum. Isso se você tiver o Espírito Santo mesmo. Então, veja, analise dentro de você se você recebeu o Espírito Santo mesmo, ou se você está assim, digamos, como que a gente pode dizer uma palavra assim, pastor Lucas, quando a pessoa acha que está, mas não está, tipo assim, como que eles dizem? Dúvida. Ou dúvida, ou como é que é convencido, ou enganar, às vezes, porque a própria religiosidade engana a gente, entende? Agora, o Espírito, quando ele está dentro da gente, como que a gente faz para receber esse Espírito? É você se ajoelhar diante de Deus e pedir, e falar, Senhor, eu creio nesse sacrifício aqui, ó, eu creio que o teu sangue foi derramado, Jesus Cristo de Nazaré, né, o leão da tribo de Judá derramou aquele sangue, abriu o céu, eu quero esse Espírito para mim. Aí a tua consciência vai mudar, você não vai ter mais consciência do pecado, você não vai ter mais medo do pecado, mesmo sabendo que você peca, meu querido. Amém, pastor Lucas? Glória a Deus. Exatamente. Muito bom, pastor Jorge, muito bem lembrado. Exatamente, essa situação de o sangue cobrir o seu pecado, você sente quando vem um pensamento, uma maldade, alguma coisa, apaga. É como se uma vela, alguém risca um fósforo, Jesus vai, apaga. Risca o fósforo, pecado, né? Para você entender. Imediatamente, isso acontece comigo direto, todo dia, toda hora. E às vezes eu caio em culpa, em muita acusação, eu fico acusado, aí eu clamo, daqui a pouco, some embora. É um processo, porque o poder de Deus se aperfeiçoa na fraqueza, né? O que você tem que deixar é Deus esfregar o sabão em você, minha filha. Pegou você que nem uma roupa suja, assim, ficou na pedra, assim, ó, e joga na água, e joga na pedra, e joga no sabão, e joga na água, e joga na pedra, deixa Deus fazer o processo que Ele quer. Ele sabe quanto tempo, quanto precisa, quanto de sabão, quanto de água, e quanto de esfrega. Até ficar limpo. Um testemunho que eu ouvi, que eu achei muito forte também, E o tempo no sol para secar, né? O missionário falando assim que quando o seu financeiro está muito baixo, que às vezes você está passando por uma luta, e é aí que você busca mesmo o Senhor. Quanto mais aflito você tiver, mais próximo do Senhor você fica. E aí ele agradeceu muito mesmo quando ele passou por um momento de tremenda falta financeira mesmo assim. Quanto mais falta financeira ele estava, mais próximo do Senhor ele estava, mais buscando. Então ele aprendeu muito com isso. Amém? Amém, glória a Deus. Então, irmãos, a história desse mundo encerrou. Nós temos, 7 anos, 3 anos e meio para quem já creu em Jesus, 7 anos para quem ainda não creu. Tá bom? Encerrou. Acabou. Fique preocupado com Alexandre de Moraes, não fique preocupado com os presidentes, se é Bolsonaro, se é Lula, meu filho, tudo vai passar, milênio. Essa parte eu já sou purificado, porque eu não me preocupo nenhum com eles. Eu também não, já larguei mano. É porque não, é que o senhor me convenceu. Quando o senhor me levou para lá em 2000, na época, né, que eu fiquei lá fazendo evangelismo, 3 meses,
o senhor já me convenceu. Eu falei, não adianta brigar. Aqui não vai adiantar brigar. Você quer casar, o seu marido é Jesus. Pronto. Pronto. Amém? Então, Amém. O senhor me levou. Está desprendido. Desprenda, solta. O senhor me levou para lá para levar a palavra de cura, libertação, discernimento. Tem um senhor do Pará, que ele foi para lá, coveiro. E aí ele foi para lá porque ele ficou angustiado com uma pessoa, um neto de um cara que doou o terreno para fazer o cemitério. E o cara queria que fizesse a cova no sentido contrário. Ele falou assim, não pode. Se eu fizer, vai faltar a cova. Aí ele ficou angustiado e foi para lá. Aí o senhor me usou para falar umas palavras e falou assim, eu achei que era por conta das covas. E não é. É por conta do que o senhor te usou para falar. Que eu não lembro o que foi, né? Mas aí ele falou assim, agora eu já vou embora amanhã, que o senhor te usou para revelar o que eu precisava. Amém? Então, Deus é fiel. Amém. Para nós buscar almas para o Senhor. Amém? Em nome de Jesus. Amém. Fala, irmão Geraldo. Estava esperando você falar, exatamente. Glória a Deus. Amém. Graças a Deus, que aula interessante. Glória a Deus. Interessante. Tem muita coisa que eu comecei a enxergar de 2018 para cá. Eu comecei a enxergar as coisas diferente. Muito diferente. Tem muitas pessoas hoje que estão na igreja, pede perdão para Deus, pede perdão, hein? E ela se sente pesada. Ela se sente acusada e não perdoada. É um processo muito difícil. Isso aconteceu comigo durante, eu acho que uns 6 a 7 anos. Jejuando, fazendo a obra de Deus. E aquele peso era muito grande. Era um fardo tão pesado. E quando eu jejuava, eu jejuei muitos dias, mas muitos dias. Eu falo, Pai, me perdoa. E é quando a gente, principalmente eu, carregava aquele fardo, era tão pesado. Eu falava, Pai, me perdoa. Mas só que no físico, na carne minha, eu sentia pesado, condenado. Eu me sentia tão mal. Quando eu assisti o filme Peregrino, eu achei interessante ele carregar aquele fardo. Foi exatamente o exemplo que aconteceu na minha vida. Porque quando você chega na cruz você reconhece que você precisa de Jesus. Precisa de Jesus para ser perdoado. Precisa morrer a carne para o Espírito viver. Quando você chega nesse ponto, a renunciar totalmente a tua carne para viver para Deus, aquele fardo, aquele peso cai. E Jesus fala assim, perdoados estão os seus pecados. E você se sente leve. Você se sente igual a pluma, leve para o ponto de voar. Você não sente mais condenação. Mas é um processo até você vencer a carne. Porque muitas pessoas estão 30% no espírito e 70% na carne. Esse processo tem que inverter. Ele tem que ser 80%, 90% espírito e um pouquinho de carne. Aí você consegue correr espiritualmente, você se sente leve. Você sente alguma batalha? Sim, mas você sente leve. Mas esse processo é demorado. Porque é a purificação, é a mortificação da carne para esse momento chegar. A gente acha que é 2 dias, 1 mês. Não. É uma caminhada de perseverança. Mas Jesus diz, aquele que perseverar até o fim será salvo. Por quê? Vai estar no Espírito, e o Espírito não morre. O Espírito jamais verá morte. Por isso que é necessário buscar a santificação. Porque a santificação
tira todo o peso da carne, tira todo o peso do pecado. E você se sente livre, liberto de todas as aflições. Amém? Amém, amém, amém. Glória a Deus. Obrigado, irmão Geraldo, pela contribuição. Vale, pastora Nilva, pastor Jones. Amém, amém, glória a Deus. Mas é isso mesmo, sabe? Porque quando a gente recebe o Espírito Santo de Deus, é a presença de Deus Altíssimo, a gente, assim, não... A gente não... você sabe que você foi perdoado por Deus. Você sabe disso, né? Você sente o perdão, você sente a presença. Agora, mesmo sabendo que você peca, que você ainda está em processo, né? Você sabe disso, que você ainda tem uma caminhada para percorrer, mas você sabe que você tem um alívio na tua alma, que você foi perdoado, né? Então não tem esse negócio de ficar, ai, porque eu pequei, porque isso, porque... Não! Você vai caminhar, mas você sabe, você sentiu o perdão de Deus. Amém, pastor Lucas? Amém, é verdade, isso é verdade. A gente sente a paz no Espírito, né? Porque com o Espírito Santo a gente consegue compreender realmente o que foi o sacrifício de Cristo na cruz, né? Então a gente tem paz, né? E uma outra coisa que eu acho muito, que nós temos que ficar muito atentos, é que o inimigo das nossas almas, ele é muito ardiloso. E o que ocorre é que eu sei disso porque eu tenho experiências em relação a isso. Sabe quando você dorme cheia da presença do Espírito Santo, numa alegria sem fim, que daí você vai lá e conta para todo mundo que você está cheio, transbordando? No dia seguinte, já começa na madrugada. O inimigo vai começar a lançar dardos na madrugada para você acordar de mau humor. Você vai acordar com aquela opressão espiritual e ele vai passar nesse dia, o dia inteiro, querendo mostrar para você que tudo aquilo que você tinha de certeza no dia anterior é tudo coisa da sua cabeça. É verdade. Então, é bem assim mesmo, é bem assim. É justamente dessa forma. A gente tem que ter um pensamento focado. A gente não pode titubear. Mas aonde que está... Você não terminou ainda? Não. Ele sempre faz isso. É verdade. Ele é sobre isso. Né, irmã Sabrina? É bem assim. Sim. Só para terminar, pastora. Obrigada, Sabrina. Só para que a gente venha duvidar da grandeza daquilo que Deus tem para a gente. Então, não acredite na astuta cilada de Satanás na vida de vocês. Não acredite. Quando vocês escutar essa voz, sabe? Não é bem assim, é coisa da sua cabeça, porque Deus não faria isso com um pecador, você está achando isso, aquilo. Repreenda todas essas coisas no nome do Senhor Jesus. Amém? Amém, amém, amém. Amém. A fonte de tudo, né? Agora a fonte de tudo isso é o Senhor Jesus Cristo de Nazaré. O sacrifício dele, o mérito que ele teve em sofrer e padecer na cruz. Ele que ganhou esse presente pra gente. Ele que deu essa dádiva do céu pra gente, entende? É daí que vem. Amém, Jesus? Louvado seja Deus, nós já venceu esse tempo e que Jesus já perdoou nossos pecados. O inimigo, como ele já é caído, ele não tem salvação, ele não vai parar de te acusar com aquilo que o Senhor já levou sobre ele. Jesus já levou sobre ele todos os nossos pecados e sacrifícios. Só que ele não vai desistir de ficar te acusando e tentando para te tirar você do caminho. Amém? Exatamente. Vamos orar para agradecer? É como se a gente ficasse se automutilando, não é isso que a pastora Nilva quis dizer, né? Não exatamente. Isso mesmo. Amém. Deus se chicoteando, se automutilando, é isso aí. Amém. Jesus já pagou um alto preço por nós. É bem isso. E ele passou por tudo isso para levar sobre ele todo o nosso pecado e sacrifício. Então você não tem que ficar se mutilando, né?
mais. Amém? E é bem como a pastora Nilva falou, né? E é bem isso mesmo, né? Na madrugada, né? A gente tá de um jeito e depois se acorda daquele jeito, né? Só mutilando, é uma coisa, uma pressão, né? É uma coisa forte, é só Deus mesmo. A gente tem que estar dando firme com Deus, e só Ele para nos libertar mesmo, irmãos. Amém, viu? Viu, irmãos? Quero parar de gravar aqui, eu queria uma oração de agradecimento, aí vocês podem continuar na live, pode continuar qualquer assunto aí, tá? Quem que agradece para nós aí? Eu vou orar. Vou orar, então. Vou orar para isso aí. Obrigado, Senhor, por tudo, né? Obrigado, Senhor, por todas as revelações. Obrigado, Senhor, por tudo que o Senhor fez, né? Por todos o plano de Deus, né? Porque o amor de Deus é grande por nós, né? Deus sabendo de todas as coisas, como Ele é. Ele que é o Criador, o Altíssimo Deus, Criador de tudo. Ele queria saber como que a gente vive. Aí Ele se fez em carne. E Ele mandou com que Ele fosse mutilado, para Ele levar sobre si todos os nossos pecados e sacrifícios. Agradecemos, Senhor Pai, por tudo, por todo o tempo, né? Nós somos gratos, né? Estamos aqui escolhidos por esse tempo que nós estamos passando. Fala que se os dias não fossem abreviados, os escolhidos não suportariam, né, as batalhas. Mateus 24. Então, estamos aqui, agradecendo ao Senhor por tudo, por todos os detalhes, por ter revelado pelos irmãos, né, pelos profetas, por todos os missionários, pastor Lucas, o irmão Gustavo, todas as pessoas, o irmão Geraldo, todos os remanescentes estão aqui, todos nós tivemos um detalhe nessas revelações do Senhor, nas orações do jejum. Peço que o Senhor continue abençoando a todos, Pai, em nome de Jesus, continue honrando essa maravilha que nós estamos vivendo, esse tempo, né? Estejamos vigilantes no Senhor, agradecendo a tudo que nós passamos, tudo que nós estamos passando, e eu sei que o Senhor vai suprir as nossas necessidades. Eu peço que o Senhor continue abençoando e honrando a todos nós. Eu peço que o Senhor faça aquilo que for da sua vontade nas nossas vidas, assim como o Senhor é o mesmo de ontem, hoje e sempre. Hebreus 13:8. Em nome de Jesus. Obrigado, Senhor Pai, por tudo. Amém? Glória Amém. a Deus. Obrigado, Senhor. Glória a Deus. Amém, Jesus. Glória Para a a Deus. gravação aqui, e aí vocês podem continuar aí, é a hora do recreio, como disse a irmã Vera.